E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no plano espiritual, no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 17 e continuando, recordando que nós falamos no último programa, o André Luiz está sendo recepcionado na casa de Lísias por sua mãe e dizendo a ele que que ele fique à vontade, dizendo que a casa é dele também e que, como a mãe dele não vive lá, ela vai tratar ele com funções maternais, será a nova mãezinha dele, Ele diz que não sabe como agradecer e quer falar alguma coisa, algumas frases de agradecimento, e ela diz que não. Nós falamos sobre a questão da lisonja, do agradecimento, Reportamos nisso alguns exemplos. E falamos do livro Paulo Estevo, nós reportamos um capítulo, uma parte do livro Paulo Estevo, em que Paulo é endeusado, querem agradecer, porque ele faz ali uma cura do aleijado, e ele diz que não, que ele é de carne. Então nós falamos dessa questão do agradecimento, nessa vigilância que nós temos que ter da lisonja, não necessariamente dizer que não é para se receber agradecimento, mas falamos sobre isso. E aí, continuando, agora nós estamos no... Terminado? Não. A Tereza comentou na questão do anjo, porque logo depois do agradecimento, eles entram na casa da Dona Laura. Ele vê uma harpa em cima. E ele vê uma harpa talhada em linhas nobres e delicadas, E aí diz que, falando do detalhe dessa harpa, como é que você falou, Tereza? Você conectou a ideia do anjo através da harpa. Não, porque como é que se diz? O Lísias fala para ele, quando ele vê a harpa, o Lísias fala assim para ele, como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, Uhum. Porque a gente comentou a questão do nosso atavismo em relação à existência dos anjos. Uhum. Eu até comentei que as pessoas que tivessem interessadas no livro Céu e Inferno, no capítulo 8, Kardec vai falar sobre os anjos, vai falar sobre como as pessoas veem a existência dos anjos, ele refuta e depois ele coloca a visão dos anjos pela doutrina espírita. E aí a gente comentou que a gente poderia também encontrar sobre anjos da guarda no Livro dos Espíritos. Na pergunta 489, Kardec fala assim: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta: ao irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio, não é? E ele depois vai falar que, na pergunta 490, que o anjo da guarda é um espírito protetor que pertence a uma ordem elevada. Os anjos guardiães, eles não são aqueles espíritos que ficam o tempo todo ao nosso lado. Esse é o nosso protetor, esse é o nosso amigo espiritual. O anjo guardião, ele pertence a uma hierarquia mais elevada, e ele não cuida só de um espírito, ele tem sobre a sua tutela vários espíritos, e no caso as decisões fundamentais, essenciais, partem dele, mas ele delega orientações a espíritos mais inferiores, que esses sim nos acompanham durante a encarnação. E aí na pergunta... no comentário de Kardec, a partir da pergunta 495, os espíritos vão dizer,
é uma doutrina, a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, pronto sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? E depois ele coloca, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separado desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouves os ponderados conselhos. O problema está em a gente se abrir a essas intuições, a esses conselhos. Então, a doutrina dos anjos guardiães, ela existe em todas as religiões. Não talvez com o nome de anjos, com outros nomes, mas todas as crenças relatam o amparo de seres superiores aos encarnados. Mas a doutrina espírita explica que esses espíritos não foram criados com privilégios. São espíritos mais velhos, criados, né, e tendo vivido em sistemas que já não existem mais, sistemas planetários que já se acabaram, né, que já se transformaram, mas que continuam nos amparando, nos ajudando. Então, o Lísias, ele comenta isso, que não adianta, né, que o que talvez ele esperasse era um encontro com anjos tocando harpa, que isso é fantasia nossa. E que ele fala também uma coisa muito interessante, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, que se a gente quiser escutar harpa, ou que a gente faça o esforço para isso, né? Que o anjo, ele não começou anjo, ele era um espírito simples e ignorante quando saiu das mãos do Criador e teve a sua jornada evolutiva igual ou bem parecida com a nossa, não é? Passou por mundos primitivos, por mundos de prova e expiação, de regeneração, felizes, até alcançar as esferas celestes, né? Foi isso que a gente comentou também no programa passado. Isso. E é bom a gente lembrar, porque essa doutrina realmente, a existência desses amigos nos conforta muito. Saber que nós temos ao nosso lado, né, conforme relatado na pergunta 491, a Teresa leu, comentou aqui, a missão do anjo protetor, a de um pai em relação aos filhos. A missão do espírito protetor, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. Como nós já comentamos em programas anteriores, nós somos tutelados de algum lugar. Nós não reencarnamos aqui a revelia. Não, somos tutelados de algum lugar e de alguém. Alguém ensinou lá uma promissória para nós, um documento, né? E nos deu, na misericórdia divina, alguém para nos tutelar. O que é um tutor? Né? O que o tutela faz? Um tutor, aquele que orienta. Mas para isso, nós precisamos ter ouvidos de ouvir. Então, precisamos criar uma sintonia, né? Que é o que o Lísias vai explicar aqui daqui a pouco. Então, continuando. Como vê, vamos repetir, né, o anterior um pouquinho, né? Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Aí a mãe fala, ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia, não te recordas como o ministro da União Divina, o Ministério da União Divina, recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia. Então houve, no ano anterior, uma apresentação, o pessoal da elevação recebeu do pessoal do Ministério da Elevação, receberam o pessoal, os embaixadores da harmonia, na questão da música, né? Quer dizer, com as harpas. E aí, fala... Não, o que eu entendi aqui é assim, que os embaixadores, um embaixador ele representa algum lugar. Algum lugar,
esses embaixadores devem ter vindo de esferas superiores e foram lá na União Divina, porque é onde tem sintonia, né? E aí o pessoal da elevação foi convidado a ir lá na União Divina para assistir, né? A União Divina abriu as portas não para toda a colônia, mas o pessoal que já fica na elevação para assistir, ouvir, né, falar os embaixadores da harmonia, quer dizer, da música, né? Isso, exatamente. Quer dizer, tem intercâmbio no mundo espiritual, como aqui. O tempo todo. O tempo todo, né? Aqui na Terra, existem os seminários de várias profissões que vêm, muitas das vezes, oradores, entre aspas, embaixadores, de outros países que vêm aqui nos ensinar. Aqui no Brasil, nós também vamos a alguns lugares ensinar. Então, o intercâmbio que existe aqui na Terra, entre nós, os encarnados, continua no mundo espiritual. Porque é lei de Deus que o mais forte sustente o mais fraco, que o mais sábio ensine ao mais ignorante. Isso é uma lei. E no mundo espiritual, essa lei funciona perfeitamente. Então, os embaixadores da harmonia, eles, de outras esferas superiores, eles chegaram a nosso lar pela porta do Ministério da União Divina e, ao que parece, somente os habitantes do Ministério da Elevação puderam assistir. Porque, lembrando, o André Luiz, ele mora no Ministério do Auxílio. Ele, Dona Laura, não é? Então, nessa questão da harmonia, né, nós achamos interessante. Ele fala aqui, olha, recebeu o pessoal da elevação, como você falou, no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia. Está falando da música, né? Da música. Isso. Na pergunta de número 251 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são sensíveis à música os espíritos? Olha a resposta dos espíritos. Isso no século XIX, né? Esse aqui é o século XIX, nós estamos no XXI. Aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Século XIX, imagina hoje o que ele ia falar. A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. E ele não escutou as músicas do século XXI. Exatamente. Se ele tivesse escutado, não sei nem o que ele ia responder. A música possui infinitos encantos para os espíritos, porque a música mexe na alma, não é? Sim. Por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Né? Então, quando ela fala aqui da incursão dos embaixadores, deve ter sido uma beleza, né? Vieram lá do Ministério da Elevação, pessoal da Elevação, não é? Que trouxe para uma apresentação. Para uma Agora, apresentação. É aquilo, nem todo mundo vai assistir. Não, nesse intercâmbio aqui, nesse curso, o que parece, só o pessoal da elevação. Mas nós também, se quisermos, a gente poderia participar de muitas instruções no mundo espiritual. Porque aqui a gente está vendo que houve um intercâmbio, né, de ensinamentos musicais entre esferas superiores e nosso lar. Mas nós aqui, o André Luiz relata que muitos de nós, se quisermos e se tivermos condição para isso, nós poderemos ir a nosso lar escutar algumas orientações. No livro No Mundo Maior, o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Essa preleção quer dizer uma palestra, né? Então, essa palestra do Eusébio, ela vai ser proferida para os encarnados. Vou ler um pedacinho aqui. Ereto e cendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade
na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente a que se vos antolha. Enquanto a vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, o que ele está dizendo? Que o sono é um exercício para morrer, né? Então, os corpos estão dormindo lá na Terra, né? Enquanto a vossa organização fisiológica, o corpo, repousa, dorme à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então, esse intercâmbio também poderíamos nós fazer, se tivéssemos esforço bastante, vontade bastante. A gente poderia participar dessa reunião aqui, que provavelmente Chico Xavier participava, Divaldo participa, não é? O próprio Raul Teixeira. São espíritos que já têm essa capacidade de, enquanto dormem, ir lá no nosso lar assistir palestra, não é? E depois ele vai dizer que realmente eles não vão conseguir guardar tudo quando acordarem, mas vai ficar como intuição para quando algum problema acontecer. No livro, essa preleção é muito bonita, vale a pena a leitura. No livro Os Mensageiros, o título é O Culto Doméstico, eu não lembro o capítulo, posso ver aqui, mas no livro Os Mensageiros é uma residência que o André Luiz denomina como uma oficina de... o título é esse, desculpa, Oficina de Nosso Lar. Isso. Em que uma viúva com 4 filhos, ela tem toda a dificuldade, mas ela persiste e faz o seu culto do Evangelho, né? Ali é tudo escasso, numa época em que era muito difícil a questão de pensionistas, aposentadorias, né? E no Brasil ainda. Então ela é toda uma dificuldade para sustentar aqueles filhos, e ela consegue, uma heroína, né? Ela é batalhadora. E pelo comportamento dela, quando ela dorme, que a Teresa está falando disso, ela desdobrada, ela consegue, ela é viúva, ela consegue, com o seu marido desencarnado, e ele também é um grande trabalhador no plano espiritual, fazerem vários trabalhos juntos ali. Né? Isso. Não é? Então é a questão do comportamento nosso, né? Então esse intercâmbio, ele existe. A fórmula mágica é essa, é o nosso comportamento, a nossa disciplina. Porque como a gente colocou, a lei de Deus é essa. O mais sábio ajuda sempre o mais ignorante. Então, se o nós... exemplo maior é Jesus. E se nós pudéssemos, então, e se quiséssemos verdadeiramente, porque a Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela diga, nunca digas não posso. Diga, não consigo. Não consigo ou não posso. Não quero, né? Não quero. Então, quando a gente verdadeiramente quiser praticar esse intercâmbio de novos conhecimentos, de novas orientações, nós poderemos também frequentar, não é, cursos, seminários e orientações em nosso lar, quer dizer, numa esforço, né, de cada um. Toda a descoberta, entre aspas, da ciência, do mundo científico, nos ajudando, nos auxiliando no nosso progresso, no nosso bem-estar, ela é nesse sistema. Aquele que estudou, que pesquisou, né, que se esforçou, desdobrado, ele vai ter os conhecimentos necessários pelos espíritos para, quando encarnado, ele favorecer a sociedade. Não é? Sim. Eu brinco às vezes lá no centro, o homem que inventou a máquina de lavar, né? Esse é um santo, né? Pessoa, né? Com certeza. Então, continuando aqui. Vamos lá. Em seguida, aqui, né, Teresa? Em seguida... Não, sim, mamãe. Né?
Pulei, desculpa. Não, desculpa. O Lísias vai falar, vai responder ela. Eu lembrei, sabe que antes de você continuar, a Alcione, que você tanto fala, a Alcione, ela está estudando, amiga do Marco. Não sei se é Alcione, eu estou achando que a amiga dele está mais para Alcione. Mas, enfim, a Alcione... ela está estudando harmonia, isso, mas em Sírios. Em Sírios. É logo ali. Constelação de Sírios. Realmente são 3 sóis. E ela está estudando, olha só, para trazer para a Terra esse novo estilo de harmonia, se assim nos podemos. Mas como é que ela traz? Qual é a encarnação dela? Quem quiser ler livro Renúncia, por favor, leia. É uma história que você lê rápido, se emociona, vai querer ler de novo. Então, uma das missões é essa. Ela estuda, conforme a Teresa falou, em Sírios, harmonia. Uma constelação de Sírios, uma beleza que o Emmanuel não consegue nem descrever como é, são 3 sóis, né, onde ela está, e ela encarna com todo o sofrimento. Em uma situação da encarnação, ela é obrigada a mendigar em frente à Catedral de Notre Dame, em Paris, cantando, e o irmãozinho dela, com o corpo defeituoso, né, ele tocando violino. Ela ensina ele muito tempo a tocar violino, ele consegue, e ela cantando à noite com frio, esmolando por causa da mãe, para pedir. Quer dizer, estudou e está estudando em Sírios, mas na Terra a situação é essa, né? O Emmanuel não relata como ela influenciou nessa parte musical, mas provavelmente, talvez alguém ouvindo, né? Ela desde pequena, desde criança, ela dá exemplos nessa questão da música, do embelezamento lá na igreja em Ávila. Mas o Emmanuel não foca isso, a história ele não foca, ele foca a renúncia dela. Exatamente, perante sentimental e... É muito bonito o livro Renúncia. Então o Lísias vai responder a mãezinha dele aqui. Isso. Dá tempo dele responder? Dá. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem. E precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Então, é que nós estamos conversando aqui. Precisamos ter ouvidos de ouvir. Né? Audição espiritual enquanto a nossa só material. Né? Então, essa questão da beleza, ele está falando aqui da beleza, da música, que é o que os espíritos atualmente estão nos revelando. Há pouco tempo, o Divaldo psicografou alguns livros sobre essa questão da transformação, da nossa transformação que está ocorrendo no planeta, né? A nossa regeneração que está chegando, né? A sociedade de regeneração que nós vamos ter aqui no planeta. E uma das primeiras transformações que já estão chegando aí aos poucos, através dos espíritos enviados para isso, é a beleza nas artes. Sim. A arte que contém também a música, não é? Às vezes a gente vê uma situação de degradação, que a gente vê, puxa vida, né? Está acontecendo isso, mas faz parte da nossa transformação. É a casa que está em obras e vai melhorar. Quem já morou numa casa em obras sabe como é. Barulho, sujeira e confusão, mas vai ficar bom. Então, uma das primeiras transformações vão ser essa, através das artes. É muito interessante e essa menção que o Lísias faz, a questão da audição espiritual, porque a nossa audição, ela é totalmente material. A gente é incapaz, como diz Saint-Exupéry, de ver com o coração e ouvir com o coração também. Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Porque a gente ouve só a matéria, né? Só a parte material do discurso. Mas a gente vai ter que aprender a desenvolver, a ouvir a parte emocional e sentimental. Sensibilidade, porque é o que né, ele diz aqui, a gente vai ter que aprender a ouvir os sons divinos, mas isso é devagar, a cada novo dia que a gente se esforça para se ligar às intuições que chegam do mundo superior, a gente vai desenvolvendo isso. No próximo programa, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do ouvir, do saber ouvir, que isso é muito importante, não é para nós. Então vamos terminando o nosso programa, agradecendo a paciência de todos por nos ouvir.
rogando a Jesus já as é um bênçãos, treinamento grande. Já estão rogando a Jesus as bênçãos para todos. Queremos mandar um abraço aqui para o companheiro da rádio, Alexandre, a Sheilinha também, e o nosso amiguinho João. Fiquem com Deus. Um abraço, João. Fique com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.